pastor. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, por essa chuva que está caindo. Obrigado, Senhor. É uma pena hoje conhecer alguns irmãos. E hoje conversei com mais alguns. Tem sido um momento muito gostoso, muito bom para mim e para a Sônia. Aqui com vocês, nesse lugar tão gostoso, tão próximo da natureza. Como é bom estarmos juntos, como é bom contemplar a beleza da natureza que nosso Deus criou. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Quando encontraram, digam amém. Amém. Leemos com fé a palavra do nosso bom Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu, para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem
em toda a terra e produzem alimentos. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de sermos seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Obrigado pela sua criatividade, obrigado por tudo aquilo que o Senhor criou. E a minha oração aqui nessa manhã é que mais uma vez o Senhor fale conosco, continue falando conosco, e que saiamos daqui, ó Deus, de alguma forma mais despertos, mais atentos a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por meio de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nós estamos falando durante esses dias sobre descanso, e eu não poderia falar de descanso sem também falar um pouco a respeito de trabalho, até porque alguém já disse uma vez: quem que criou o trabalho? Aí um levantou o dedo e falou: foi o diabo que criou o trabalho. Mas nós entendemos que não, nós entendemos que o trabalho foi criado por Deus, e o trabalho ele não é apenas fruto da queda. O texto bíblico vai dizer que antes da queda tinha trabalho. É fato e óbvio que a queda, o pecado, potencializou as complexidades, as dores provindas do pecado. Mas antes da queda já existia trabalho. E eu tenho uma ótima notícia para dar para você que gosta de trabalhar. No novo céu e na nova terra também vai ter trabalho. Tem muita gente achando que no novo céu e na nova terra nós iremos ficar em uma rede tomando água de coco. Não, o novo céu e a nova terra de Deus também teremos trabalho. Não teremos ervas daninhas, não teremos um patrão chato ou um funcionário que não gosta de trabalhar e dá problema para toda a equipe. Mas nós teremos também no novo céu e na nova terra trabalho. E por que nós teremos trabalho? Porque o nosso Deus é um Deus trabalhador. Nosso Deus é um Deus que trabalha. E é muito claro e óbvio que nós olhamos então para o texto bíblico e procuramos nesse texto bíblico referência para nós que somos cristãos e somos redimidos por esse Deus. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade do cansaço, e também em um mundo, uma sociedade do trabalho. E a grande questão que nós, como filhos e filhas de Deus, temos que sempre perguntar é como que nós comportaremos nesse mundo, como nós lidaremos com esse mundo, qual é a nossa visão a respeito do trabalho, a respeito da educação, a respeito da criação de filhos, a respeito da conjugalidade, como que a fé cristã muda a minha perspectiva a respeito dos relacionamentos, de como eu lido com dinheiro. E parabenizo vocês, me parece que aqui tem um CRAU, né, da Universidade da Família, que é uma iniciativa linda, a gente tem na nossa igreja também. Como que a gente lida com tudo isso que Deus nos deu? Como que nós lidamos com o cosmos, com a natureza, com a vegetação, com a ecologia? Então a fé cristã é um convite. É um convite para que nós enxerguemos toda a vida em toda a sua integralidade a partir de uma lente, a partir de um óculos. E esse óculos é justamente a nossa fé cristã. Então nós temos parâmetros para que nós enxerguemos tudo o que acontece na vida. E por isso a gente precisa corrigir um erro que é muito comum entre nós. É o entendimento que nós somos salvos apenas para irmos morar no céu. A gente usa muito dentro do nosso meio a nomenclatura almas para Cristo. Só que quando a gente olha para o texto bíblico, o grande enredo da salvação, nós vamos perceber que a salvação envolve muito mais do que nós termos um espaço em um outro ambiente quando nós morrermos ou quando Cristo vir nos buscar. Jesus vem e ele diz o seguinte: o reino de Deus já está entre nós. O reino não é uma realidade futura apenas. O reino já é uma realidade presente. É por isso que nós na teologia costumamos dizer que nós já vivemos entre o já e o ainda não. A grande verdade é que o reino de Deus já se faz presente entre nós. E todos nós que estamos debaixo do domínio desse rei, que é Jesus, já estamos vivendo parte desse reino de Deus.
E isso tem que modificar a nossa forma de enxergar o trabalho. Isso tem que modificar a nossa forma de enxergar a vida, os nossos relacionamentos. Tudo isso a partir de um viés, a partir de uma visão, a partir de um óculos que é a nossa fé cristã. Então, meu objetivo aqui nessa manhã é tentar corrigir duas falsas percepções a respeito do trabalho. A primeira falsa percepção, ela é muito além do problema que nós temos com o trabalho, mas se diz relacionada a todas as áreas da nossa vida. É uma dicotomização que existe dentro do nosso meio cristão evangélico, principalmente. O que é essa dicotomização, pastor? Nós costumamos separar a vida entre vida cristã e vida secular. Aí você chega para alguém e pergunta o seguinte: como é que está a sua vida? Ela pergunta: que vida? Minha vida com a minha esposa? Minha vida com Deus? Minha vida no trabalho? Minha vida com as finanças? Dando a impressão de que nós temos várias vidas, e nós não temos várias vidas. Não é possível você dizer: eu estou bem com Deus, eu estou mal é com a minha esposa, né? Não existe esse conceito em hipótese alguma no texto bíblico de que nós temos uma desassociação da nossa vida, que nós chamamos secular, da nossa vida cristã. O que nós temos é vida. E essa vida, ela tem que ser um todo para a glória de Deus, né? E com isso a gente gera então essa departamentalização da nossa vida. É como se a nossa vida fosse uma grande loja de departamento, ou um grande gaveteiro, em que nós temos a gaveta da família, nós temos a gaveta do trabalho, nós temos a gaveta do lazer, nós temos a gaveta da igreja, do serviço na igreja. E aí a gente chega e faz: o que é mais importante hoje para mim? É Deus? É a igreja? É a família? É o descanso? É o lazer? É a previdência? Né? É aquilo que eu preciso estar fazendo, a provisão para que eu não passe dificuldade no futuro, como se a nossa vida fosse um grande gaveteiro. Só que o entendimento bíblico é que não é assim a vida. A vida só tem uma gaveta, e lá está o nome Deus. E dentro dessa gaveta está a nossa família, está o nosso trabalho, está o nosso descanso, está o nosso lazer, está tudo. E o próprio Senhor vai nos dizer que tudo tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer todas as coisas, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, um primeiro grande erro que eu quero conversar com vocês é no sentido de não departamentarmos a nossa vida entre uma vida secular e uma vida cristã. Só que nós temos um segundo outro erro que nós temos que também corrigi-lo. É o entendimento que o trabalho é exclusivamente para a nossa subsistência, para que nós ganhemos dinheiro, para que tenhamos uma melhor qualidade de vida, para uma melhor criação dos nossos filhos, para mais lazer, ou para mais facilidade de tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que vai muito além disso. E é muito preocupante pensarmos no trabalho apenas, ou não só apenas, a palavra apenas não se encaixa aqui. É muito importante não pensarmos no trabalho como um meio, tem que usar apenas, não consigo encontrar outra palavra, como um meio apenas de subsistência. Por que não? Porque nós vivemos em uma sociedade em que nós somos precificados pelo trabalho que nós fazemos. Nós vivemos em uma sociedade em que nós somos constantemente motivados a procurarmos uma profissão que fature cada vez mais e que nos dê condições de ganharmos cada vez mais. Então, nós precisamos rever o trabalho como um meio apenas de subsistência e de termos um salário bom no final do mês. Eu não estou floreando nada, eu não estou sendo nenhum tipo de ingênuo em pensar que trabalhar a fim de que tenhamos um bom salário é extremamente importante. É sim. Entretanto, nós precisamos enxergar o trabalho com uma visão um pouco mais ampla, que é a visão bíblica. Porque se a gente pensa no trabalho apenas como um meio de nós termos mais recursos para que nós tenhamos uma vida cada vez melhor, nós podemos cair em um erro muito comum que acontece, que é de idolatrarmos o dinheiro, né? E a resposta bíblica, meus irmãos, para o dinheiro não é a pobreza. A Bíblia nunca vai dizer que
o cristão, o discípulo de Jesus Cristo tem que ser pobre. Até porque todos nós temos riquezas e todos nós temos pobrezas. Todos nós. Eu me lembro que uma vez, quando passou em Porto Seguro, nós tínhamos uma congregação numa área muito pobre, né, em Porto Seguro, e estávamos construindo aquela congregação, investimos todos os recursos que nós tínhamos, e de repente a congregação ficou pronta, a gente já tinha levantado tudo, e iríamos fazer a inauguração, mas estava no chão grosso. Eu fui lá estar com os irmãos durante uma tarde, aí a irmã Ana chegou para mim e falou: pastor, nós não podemos vir para esse culto com chão grosso, pastor. Eu falei: mas por que não, irmã Ana? Porque dá muita poeira. Eu não sabia disso, né? Eu não sabia que chão grosso dá muita poeira e que cerâmica é melhor do que chão grosso. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça que é extremamente importante um piso mais liso. A irmã Ana chegou e falou para mim: pastor, nós precisamos colocar um piso. Eu falei: irmã Ana, nós não temos mais um centavo para aplicar nessa congregação, mas nós temos um Deus que é dono da prata e do ouro. Vamos orar? Eu orei: Deus, a irmã Ana está dizendo que é muito importante a gente ter um piso. Vai dar muito trabalho para as irmãs limparem, vai estar cheio de poeira. Então, Senhor, o Senhor que é dadivoso, bondoso, dono de todas as coisas, nos dê recursos, ó Deus. Orei com ela, fui para casa. De repente, um irmão que tinha um poder aquisitivo maior na nossa igreja me ligou: pastor, é o seguinte, eu vou doar cerâmica e argamassa para colocarmos lá na congregação. Aí eu falei: louvado seja Deus. Senhor, agora só falta o dinheiro para a gente colocar, porque eu não sei colocar cerâmica, Senhor. De repente, eu recebi a mensagem de um irmão muito simples da nossa comunidade, que era ajudante de pedreiro. Mas sabe aquele ajudante bom? Sabe? Aquele ajudante assim legal. Ele me ligou: pastor, se nós conseguirmos a cerâmica, eu vou aceitá-la pela igreja. E eu falei: nós já conseguimos a cerâmica, meu irmão, pode marcar o dia. E nós inauguramos aquela congregação pronta para a glória de Deus. Riquezas e pobrezas. E as nossas riquezas são sempre para suprir a pobreza de alguém. O que é essa grande família de Jesus? Um grande amontoado de pessoas que têm riquezas e que têm pobrezas. E essas riquezas desses irmãos são sempre para suprir a pobreza desses, e por sua vez esses têm riquezas que suprem a pobreza desses. Então não é nenhum tipo de apologia, uma vida de pobreza, até porque a resposta bíblica para a riqueza não é pobreza. A resposta bíblica para a pobreza é partilha, generosidade. Quanto mais eu tenho, mais eu divido, eu partilho, eu sou generoso. Nós temos mais dois outros grandes ídolos pós-modernos, e não é pós-modernos, é de sempre que o homem é homem, que é o sexo e o poder. A resposta bíblica para o sexo não é o celibato, embora algumas pessoas tenham vocação, que não é meu caso, louvado seja Deus por isso, né? Glória a Deus, aleluia, né? Mas a resposta bíblica para o sexo não é o celibato, é a aliança do casamento. E a resposta bíblica para o poder é o serviço. Quanto mais nós temos poder, mais nós servimos. Então esses três grandes ídolos: dinheiro, a resposta bíblica é a partilha, a generosidade. O sexo é a aliança. E o poder é o serviço. Quanto mais nós temos poder, mais nós servimos. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos olhar para o texto bíblico, e nós vamos nos deter na questão do trabalho, e vamos tentar encontrar então um padrão bíblico a respeito do trabalho. O que a Bíblia diz a respeito do trabalho? A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que precisamos entender que o trabalho é algo essencialmente bom. E por que é algo essencialmente bom? Porque Deus é um Deus que trabalhou desde o princípio. Porque Deus é um Deus que trabalha. Porque Deus é um Deus que inventou o trabalho. Se você olhar comigo Gênesis capítulo de número 1, você vai perceber que em todo momento Deus está trabalhando a fim de que crie algo a partir do nada. Nós temos uma expressão para isso que é ex nihilo. É o ato de Deus de criar, de desenvolver a partir do nada. Então o texto bíblico deixa muito claro que o cosmos, a natureza, o universo, ele não é fruto de um acaso. Ele é produto de um Deus extremamente criativo. Ele é produto de um Deus trabalhador.
Ele é um produto de um Deus que não se comporta como eu me comporto muitas vezes, em procurar fazer aquilo que é mais fácil, que dê menos trabalho. O cosmos é uma prova de que esse Deus, ele gosta de complexidade, sim. E ainda que, para que essa complexidade exista, envolva muito trabalho. Você quer ver uma coisa? Se eu fosse, eu gosto de simplificar, eu gosto da ideia de simples, né? Se eu fosse criar um mundo, eu criaria uma única árvore que pudesse ser plantada aqui no Espírito Santo, lá na Bahia, no Alasca, no deserto do Saara, uma árvore frondosa que produzisse um fruto chamado abacaxi, mas sem casca, melancia, laranja, uva, eu gosto de uva rosada, morango, jaca sem casca e jaca dura, tudo em um único pé de árvore. Uma única árvore que pudesse ser plantada no mundo todo. Não seria muito mais fácil? Não seria muito mais prático? Entretanto, nosso Deus, ele gosta da diversidade, ele gosta dessa complexidade. Se eu fosse o criador, eu criaria um animal em que esse animal pudesse tê-lo como meio de transporte, que tivesse pena, que voasse, andasse, que desse leite e também colocasse ovos. Um animal que fosse multiação e que fizesse tudo, que poderia ser criado aqui nas montanhas, como no litoral, como no deserto do Ceará, como lá no Alasca. Entretanto, Deus, um Deus trabalhador, que ama criatividade, que ama complexidade, ele cria essa diversidade gigantesca de animais, de pessoas, de seres humanos. Olha a diversidade do ser humano. A gente está em um meio, eu amo a igreja de Jesus, pastor. Eu amo a igreja de Jesus. Quando o pastor chega para mim e fala mal da igreja, eu repreendo. Porque a igreja é uma beleza e é uma expressão de Deus no mundo. Nenhuma outra organização coloca um idoso de 85, 90 anos do lado de um jovenzinho desse. Quem faz isso? Que organização tem uma diversidade cultural, social tão grande como a igreja de Jesus? Ricos e pobres que sentam um do lado do outro para servir um ao outro. Nenhuma outra organização. Um dia desses nós estávamos em um jantar de casais lá na igreja, e nós temos um irmão que é juiz, até amigo do Rodrigo, né, da sua esposa. E aí nós fomos os casais servindo, estava na mesa, ele estava assim na mesa, aí um irmão, aí ele foi para a fila. Aí chegou um irmão que também tem 60 mais igual o pastor, ele foi lá e furou a fila, ele pegou o prato na frente do juiz, ele chegou, olha, o juiz está lá na fila, e eu passei na frente, já estou comendo, e eu estou sentado. Vocês percebem essa beleza da diversidade da igreja? E não existe ninguém aqui igual. Até os gênios são diferentes, habilidades diferentes, dons diferentes. Existe algo de Deus, meu irmão, que só existe em você. Esse Deus que é tão diverso, que cria com toda complexidade, é um Deus que entende que o que for necessário para que tudo funcione bem, Ele vai fazer. Então o nosso primeiro entendimento do trabalho vem do princípio de que Deus foi quem começou trabalhando, é um Deus que trabalha, e foi esse Deus que criou o trabalho, foi um Deus que fez e que faz e que nunca deixou de fazer. Se existe algo ao invés de nada, é porque Deus é um Deus trabalhador. Quem inventou o trabalho foi Deus, não foi o diabo. É por isso que quem é filho de Deus não pode ser preguiçoso. Deus abomina a preguiça e a covardia. Tem um filósofo brasileiro que é agnóstico, mas ele é apaixonado pela Bíblia. Eu acredito que em algum momento ele vai ter esse entendimento, que é o Luiz Felipe Pondé. Ele diz uma coisa assim: olha, eu gosto de Deus do Antigo Testamento. Ele é um especialista no Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus de corajosos. É um Deus de corajosos. Tem que ter coragem. Fé é um entendimento de pessoas que têm coragem em confiar nesse Deus.
Fé não é clareza, fé é confiança. Se está claro e palpável, você não precisa de fé. É por isso que o termo pistis, traduzido por fé, do grego, ele tem um entendimento mais do que crença. Ele tem um entendimento, primeiro, de confiança, segundo, de lealdade. Lealdade a esse Deus, confiança nesse Deus. Então, preguiça não é algo que combina com filhos de Deus. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com a Bíblia a respeito do trabalho? Que o ser humano é criado e vocacionado para, através do trabalho, participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Versículo de número 26, ele disse: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e deu a esse homem domínio. Só que a gente pode acabar entendendo errado esse texto e achar que domínio significa a subjugação da natureza a ponto da gente explorar e acabar com tudo. Não! O entendimento bíblico é que nós precisamos, a partir do trabalho, nos envolvermos com aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Destruindo? Não! Deus está restaurando, cuidando, trabalhando. Jesus Cristo veio pela primeira vez, e da primeira vez ele instaura o reino de Deus e constitui a sua igreja. E a partir do momento que ele constitui a sua igreja, ele nos coloca em missão no mundo, para que proclamemos para todos os povos, línguas e nações que nós temos um rei, e ele é Jesus, e não é nós mesmos e nem César. Ele nos coloca no mundo como representantes de Deus. E a humanidade como um todo, e aqui eu não quero me restringir apenas à igreja, nós deveríamos ter esse entendimento, mas não só nós, mas todo ser humano como criatura de Deus, carrega em si essa vocação, esse mandato que nós chamamos de mandato cultural. É por isso que nós temos na teologia um termo chamado de graça comum. O que é graça comum? É o entendimento que essa graça de Deus, em que capacita esse homem para o trabalho, e dá habilidades, e dá capacidades, está sobre todos os seres humanos debaixo dos céus, e não sobre aqueles apenas que alcançaram e receberam o que nós chamamos de graça salvífica. Então é por isso que a gente percebe o desenvolvimento do trabalho com excelência através de profissionais que nem são cristãos e são até ateus, e alguns até mesmo nem querem ouvir falar a respeito de Deus, porque esse ser humano carrega em si esse mandato cultural. É por isso então que Deus nos dá habilidades, é por isso então que Deus nos dá capacidades. Capacidade de desenvolvermos, capacidade de cuidar, capacidade de falar, capacidade de engenhar, de criar, de fazer as coisas bonitas e belas. E é por isso que essa diversidade se faz então tão necessária, porque nós vivemos em um mundo extremamente complexo e precisa de pessoas para estarem envolvidas com o que Deus está fazendo no mundo, das mais diversas áreas do conhecimento humano. E é muito interessante porque Gênesis 2, o texto vai dizer que ele fez esse homem e colocou no jardim como um jardineiro, com o intuito de cuidar, de preservar, de fazer, de desenvolver. Capítulo 2, versículo 15 vai dizer exatamente isso. Isso muda a forma com que nós enxergamos o trabalho. Porque agora nós enxergamos o trabalho, uma vez que nós entendemos isso, como algo que Deus está fazendo no mundo através das minhas mãos. O que Deus está fazendo no mundo? Deus está fazendo cirurgia, Deus está limpando, Deus está colocando ordem no meio do caos. A minha esposa sempre queria que eu lavasse louça lá em casa, e eu ficava extremamente chateado com isso, porque eu tenho muito trabalho. Você não entende que um pastor trabalha muito, que quando eu estou aqui no meu gabinete estudando, eu estou trabalhando. E eu ficava chateado, e a gente sempre fazia uma discussão a respeito daquilo. Mas um dia eu estava na casa do meu sogro, depois do almoço,
eu observei que meu sogro começou a tirar vasilha em cima da mesa e levar para a pia e começar a lavar. Olha. Aí um dia eu estava na casa do meu cunhado. Esse meu cunhado, depois que todo mundo tinha almoçado, foi para a pia e começou a lavar a louça. Aí eu fui na casa do outro, esse não lavou, mas recolheu os pratos e colocou na pia. Aí caiu a ficha. Sobre aquele tempo ainda da ficha. Né? Amém. E aí eu percebi, essa menina cresceu, vendo, no gesto de amor, e a forma com que o pai dela amava a sua mãe, ajudando a lavar louça. A partir daí, eu falei, eu preciso me especializar em lavagem de louça. Eu falei isso na igreja de domingo à noite, pastor. Eu nunca recebi tantas mensagens de WhatsApp na minha vida, das irmãs, falando, pastor, muito obrigado. Pastor, Deus te usou. A igreja batista igual a minha, umas irmãs começaram a virar pentecostal. Fala, Deus! Naquele meio, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Resumindo, todo dia, depois do almoço, eu vou para a pia lavar a louça. Esses dias eu estava muito ocupado e eu vi aquela pia do tamanho das montanhas capixabas. E eu falei, não. E eu comecei a murmurar. Por que eu fiz aquele compromisso? Por que eu falei aquilo na igreja? Na hora eu fui repreendido pelo Espírito. Primeiro, meu filho, você só tem pratos para lavar porque você tem comida para comer. E segundo, meu filho, quando você está dando fim nessas vasilhas sujas, você está colocando ordem em um mundo em desordem. Todos nós somos vocacionados ao trabalho, a fim de que nós estejamos envolvidos com Deus, com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E Deus está colocando ordem no mundo. O reino de Deus já é uma realidade. Viver em uma casa bagunçada é terrível. Viver em uma casa suja é muito ruim. Então, minha irmã ou meu irmão, não veja o exercício de cuidar da casa como algo menor do que os outros exercícios de trabalho, porque é uma forma de colocar ordem no meio do caos. Imagine uma cidade como a cidade de vocês, essa cidade de Vitória, sem a presença de um profissional extremamente importante chamado de gari. A gente já viveu algumas realidades dessas, de greve, ou do prefeito que não pagou a empresa, pelo menos acontece na Bahia, não sei se acontece aqui no Espírito Santo também, e ficou um verdadeiro caos. O entendimento bíblico a respeito do trabalho, em segundo lugar, envolve o entendimento de que nós estamos, através do nosso trabalho, envolvendo-nos com Deus que trabalha na ordem de um mundo que é um verdadeiro caos, consertando carros, arrumando jardins, fazendo cirurgias, colocando colunas no lugar, construindo, vendendo. Então o trabalho passa a ter para nós uma outra perspectiva e uma outra visão que vai muito além do que trabalharmos para que ganhemos, para que trabalhemos mais, para que ganhemos, para que trabalhemos mais. Envolve o entendimento de que nós estamos envolvidos com Deus naquilo que Deus está fazendo no mundo, e tudo isso precisa ser visto como um culto a Deus. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso e já passo para o terceiro ponto. Na antiga aliança, para haver relacionamento com Deus, era necessário 4 coisas. A primeira coisa era o templo sagrado, um templo, tabernáculo no deserto e um templo em Jerusalém posteriormente. Então, sem a figura de um templo, não existia como esse ser humano, esse povo de Deus, ter esse encontro com Deus. A segunda coisa que era necessária era um dia santo, que era o sábado. A terceira coisa necessária era um santo chamado sacerdote, que era o intermediário entre um povo e Deus. A quarta coisa necessária era um momento santo, que nós chamamos no Antigo Testamento e ainda hoje de culto. Entretanto, Deus rompe o templo e vem habitar entre nós. E aí, na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus vai dizer para uma mulher à beira de um poço o seguinte: minha filha, está chegando um tempo em que nós não precisaremos mais de um templo feito por mãos humanas.
em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O que Jesus faz? Ele substitui esses 4 elementos necessários a fim de que tivéssemos contato com esse Deus. O templo de Jerusalém é substituído por quem, meus irmãos? Por nós, a igreja, o templo do Deus vivo. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus habita em nós. E o santo, momento santo, dia santo, há uma santidade do tempo. Nós enxergamos o tempo como um espaço de Deus. É por isso que quem tem um entendimento profundo do Evangelho, e que o Evangelho não entra no ouvido e sai do outro ouvido, não fica no WhatsApp, nas redes sociais, tranquilinhos. Pelo menos a cabeça e a mente tem que ter um pouco de culpa por gastarmos tempos com coisas banais, porque há uma santidade do tempo. Deus permeia o tempo. E agora, precisamos de um sacerdote que faça o intermediário entre nós e Deus? Não! Por que não? Pedro vai explicar: porque todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. E o culto precisa de um momento específico no sábado ou no domingo? Não! Se nós somos um templo, o que é o culto? A vida. Quer comais, quer bebais, quer trabalhais, quer você estude, faça tudo para a glória de Deus. Então, o que nos motiva a acordarmos de manhã na segunda-feira, na verdade na quinta, né? Para ir trabalharmos, não é aquele saláriozão mínimo brasileiro, é porque eu estou envolvido com o que Deus está fazendo no mundo. O que me motiva a estudar, adolescentes, jovens, a sermos diligentes, estudiosos, não é simplesmente uma profissão que vai me dar uma qualidade de vida melhor, ou porque o meu pai está me empurrando. Esses dias o pai da igreja chegou para mim e falou o seguinte: olha, se ele não for estudar, ele vai para a roça comigo, ele vai trabalhar na roça comigo. Eu falei: vamos conversar com ele, vamos ajudá-lo a encontrar, a dar alguns passos. Eu conversei com o menino, ele está estudando, né? Tem incentivado, discipulado. Então, o que nos motiva a trabalharmos, a sermos profissionais, excelentes, mesmo que o poder público não valorize o trabalho, não dê um salário digno para a senhora, para o senhor, que é um professor, é um profissional na área de saúde. Mas o que nos motiva a trabalharmos todos os dias não é apenas o trabalho, é importante sim, é o entendimento de que nós fazemos parte de algo que Deus está fazendo no mundo. Deus está curando, Deus está salvando, Deus está colocando ordem em meio a tanto caos. É por isso que o profissional cristão que entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem outras diretrizes e outros valores e outros fundamentos, mesmo que o seu salário não corrobore com aquilo que ele faz. Ele é excelente, ele é um bom profissional, ele está representando o seu Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, vai nos ensinar que o nome do Pai seja santificado através dos seus filhos. O nome do Pai, ele pode ser bem dito ou mal falado pelo comportamento dos seus filhos. Conta essa historinha de um menino que entrou no elevador com seu papai. O executivo tirou do terno uma bala e deu para aquele menino. Aí o papai virou para ele e disse: filhinho, como se fala? Aí o menino virou para ele e disse: o senhor tem outra? Aí a cara daquele papai foi no chão. O nome de Deus é bendito ou mal falado através do comportamento dos seus filhos. Nós precisamos ser os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nós precisamos ser os mais excelentes. Nós precisamos ser os maiores trabalhadores. Por quê? O que nos motiva, além do nosso salário, é expressarmos o que o nosso Pai faz no mundo. E o nosso Pai está agindo no mundo através das nossas mãos. Abraham Kuyper era um grande pensador, foi inclusive o primeiro ministro da Holanda.
ele diz uma coisa extremamente importante: não existe um único centímetro do universo em que Cristo não reivindique e diga: é meu, é meu, é meu. E Ele está cuidando disso através dos seus filhos e das suas filhas. Em terceiro lugar, o que a gente precisa aprender a respeito do trabalho dentro da perspectiva bíblica? É que nós trabalhamos em um mundo, e vivemos em um mundo, onde Deus já estava trabalhando bem antes de nós. Tem um detalhe que passa desapercebido em Gênesis capítulo 1. É que o texto de Gênesis capítulo de número 1, quando fala da criação de Deus, eu queria que vocês olhassem comigo. Ele vai dizer o seguinte, vamos ler a partir do versículo número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Versículo 8. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. E se você for perceber em toda a narrativa da criação, vai falar: e foi a tarde e a manhã. Foi a tarde e a manhã. E a pergunta que a gente tem que fazer para o texto bíblico: por que é assim? Uma vez que o nosso dia não começa com a tarde, o nosso dia começa pela manhã. Quando a gente olha para o texto bíblico, e os rabinos que ficam dias e dias e dias em um único versículo da Bíblia, pensando, perguntando, nós vamos entender uma coisa que é fundamental nós entendermos: que o mundo não começou a existir quando você nasceu. Quando você veio ao mundo, perguntaram para um gaiato qual que é o dia mais importante da história da humanidade. Ele disse: o dia que eu nasci. Não! Nós entramos em um mundo que já estava acontecendo. Nós entramos em uma história que já estava sendo escrita. Nós vivemos e viemos ao mundo em uma realidade que é óbvio, claro que todos nós temos particularidades, somos especiais aos olhos de Deus, aos olhos da humanidade. O John Donne, que era um poeta e pastor, ele falou uma frase muito interessante: todo homem é uma ilha. E ele continua dizendo: cada homem que morre no mundo, uma parte da humanidade está morrendo, porque nós temos particularidades, individualidades e algumas questões de Deus e coisas de Deus que só existem em nós. Entretanto, quando nós morrermos, algumas pessoas vão ficar chorando durante um tempo. Depois alguns vão sentir saudade, e talvez em 50, 60, 70 anos, ninguém mais vai lembrar que você existiu. Quando a narrativa do Gênesis está dizendo que Deus está criando, está dizendo que Deus está criando antes de nós criarmos, que Deus está trabalhando antes de nós trabalharmos, que quando nós acordamos pela manhã de segunda ou de terça e colocamos o pé fora da nossa cama, já existia um Deus que já estava trabalhando antes de nós trabalharmos. Já existia uma vida, um mundo que já estava em curso. Então, quando eu começo a trabalhar, eu entro, na verdade, em um roteiro que já está sendo construído por esse Deus, que começa a trabalhar antes de nós trabalharmos. Isso muda tudo. Muda tudo. Não muda apenas a nossa cosmovisão a respeito do trabalho. Isso muda a nossa cosmovisão a respeito da vida. Porque quando eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e eu preciso fazer, porque a história, muitas vezes nós falamos que Deus está escrevendo a nossa história. É ou não é? Deus está escrevendo a minha história. Mas Deus está escrevendo a nossa história mesmo? Já pensou se Deus estivesse escrevendo a nossa história, como seria a nossa história? Sim, né? Só que nossa história tem, não tem. É assim, às vezes vai. Não. Eu gosto de pensar e gosto e não gosto. Eu entendo que a nossa história está sendo escrita a quatro mãos. Nós temos um Deus soberano, eu acredito na soberania plena de Deus, que está intervindo em nossa história, mas Deus não nos isenta de tomarmos decisões.
de agirmos, de trabalharmos, de ansiarmos, de lutarmos, de desenvolvermos cada vez melhor como profissionais. Então a nossa história está sendo escrita assim pelas duas mãos de Deus, mas também pelas nossas duas mãos, e também a mãos de outras pessoas que nos oportunizam várias situações, e você olha para trás e diz: Senhor, muito obrigado pela vida de fulano, de ciclana, que me abriu aquela oportunidade, a ponto de alguns momentos eu olhar para a minha história e ver que eu estava indo por um curso e aquilo iria levar-me a um abismo, mas aí eu vi uma intervenção de Deus que me trouxe novamente. Então, o entendimento de que nós estamos envolvidos com algo que Deus já começou antes de nós, faz com que a gente enxergue a vida com outra perspectiva. Com 12 anos de idade eu comecei a orar pela minha esposa. Falei assim: olha, já nasceu, né? Já nasceu, né? Então, 12 anos, já nasceu. Onde ela estiver. Eu tinha 12 anos, eu nasci em São Paulo, vim morar aqui na Bahia, na divisa com o Espírito Santo, com Minas Gerais, e a minha esposa estava aqui no norte do Espírito Santo, uma cidade chamada Pancas. Quem conhece Pancas aqui? O lugar mais quente do universo, eu dava ali colatinho, pessoal bravo, né? Minha esposa estava lá, e eu lá no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Ibirapuã, e lá Deus já estava forjando, trabalhando. As pessoas já diziam: sabe o quê? Você vai ser pastor. A igreja verificava. Você sabe o que as pessoas da igreja dela, presbiteriana, lá de quando você vai ser o esposo de pastor? É o correlativo ao evangelho para freira, tá, irmãos? Se ela tivesse nascido em contexto católico, coitadinha, seria freira. Eu, se fosse um católico, seria um padre. Louvado seja Deus, eu sou batista. Olha só que coisa interessante. Eu já estava orando. E a minha oração, na verdade, a oração deveria ser assim, é na perspectiva de dizer: Deus, o que o Senhor está querendo fazer no mundo através da minha vida? E o que o Senhor tem para mim? E o que o Senhor, com a sua soberania aqui, está vendo além. A gente não consegue enxergar, no meu caso, 5 metros, está tudo embaçado, na minha frente, míope, coitado. Mas o Eterno, que está vendo todas as coisas, está agindo antes de nós agirmos. Eu tenho dito para algumas mães: a oração chega onde os nossos conselhos não conseguem enxergar mais. Nosso Deus está agindo, nosso Deus está trabalhando, e quando nós vamos para o nosso trabalho, nosso Deus já estava trabalhando. E quando a gente não consegue acordar para poder trabalhar, nosso Deus continua trabalhando. Eu gosto de pensar nisso em um pedreiro que está construindo paredes. Adianta ele chegar na obra no mesmo tempo que um ajudante? Não. Quem chega primeiro? O ajudante, para fazer massa. Ele vai chegar uma hora depois, já tem massa, e ele vai assentar lajotas. Se os dois chegam no mesmo tempo, o pedreiro vai ficar sentado. Ele fica mais um tempinho em casa, com a sua família descansando, 40 minutos a mais, para ele ir para a obra. E quando ele chega lá, a massa já está pronta, e ele vai assentar tijolos. Nós podemos descansar um pouco mais, porque o nosso Deus já está trabalhando. O dia de Deus não começa com o seu dia. Deus não começa a trabalhar quando a senhora desce da cama. Deus não começa a trabalhar quando o Senhor vai para o seu trabalho. O nosso Deus é um Deus que estava trabalhando enquanto nós estávamos dormindo. É por isso que o Senhor pode tirar férias. É por isso que a senhora pode descansar. É por isso que você pode tirar um dia de descanso sem ficar preocupado com a subsistência da sua família. É por isso que você não precisa ficar feito um pagão, trabalhando feito um louco. Porque você não é um pagão. Você é o filho do Deus vivo. Um Deus que trabalha para que os seus filhos possam descansar. Eu não sei você, mas quando eu estou muito agitado e tenho muitas complicações e problemas para resolver, eu costumo fazer algo. Eu vou para minha casa, eu dobro os meus joelhos e falo: Senhor, tenha misericórdia.
tenha misericórdia, o Senhor sabe que eu não dou conta, eu estou cansado. E esse problema é muito maior do que eu, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma intervenção sua, Deus, porque eu não estou dando conta. Eu não sei se isso acontece com você ou se acontece comigo, que sou baiano, paulista baiano, mas depois que eu oro, eu tenho sono. Aí eu falo assim, meu Deus, eu vou descansar aqui uma horinha. Quando eu acordar, eu vou resolver o meu problema. Mas enquanto eu estou dormindo, o meu Deus está trabalhando. Quando eu acordo, o problema que eu deixei aqui, pastor, não está mais aqui. Ele já está aqui. Porque Deus trabalha enquanto nós descansamos. Assim que eu encerro nessa manhã. E eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Feche seus olhos aí sentado mesmo como você está. E ore comigo dizendo, Deus, aqui estamos nós diante do Senhor. Temos muitas preocupações, muitos desafios, muitos boletos para pagar. É início de ano, Pai. E alguns de nós temos material dos filhos que veio mais caro do que o ano passado. A matrícula e a mensalidade que ficou mais caro. O custo de vida tem ficado cada vez mais alto. Mas nós não iremos nos preocupar. Porque nós temos um Deus que trabalha. Senhor, trabalho muitas vezes é um ambiente hostil, caótico, em que temos que enfrentar vários desafios, muitas vezes um patrão tirânico, outras vezes, Senhor, essa carga tributária desse país com sonhos. Esse país é injusto, Senhor. Muitas vezes pequenos empresários, os grandes empresários lutam, parece que não estão saindo do lugar. Às vezes a gente tem até vontade de deixar tudo para trás e ir para outro país. Mas a gente ouve a sua palavra, que a reafirma os nossos corações, de que o Senhor é um Deus que está envolvido conosco, de que o Senhor está preocupado sim com o que nós fazemos na segunda-feira. E mais além disso, Deus, o que nós fazemos no nosso trabalho é parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Porque onde as pessoas perguntam, onde está Deus em meio a tanto caos? Onde está Deus em meio a tanta maldade? Onde está Deus em meio a tanta desordem? Onde está Deus em meio a tantos males? O Senhor está agindo no mundo através das nossas mãos, Deus. O Senhor está melhorando o mundo através das nossas mãos, Deus. O Senhor está trazendo um pouco de alívio para as pessoas que sofrem nesse mundo, Deus, através do exercício da nossa profissão. Seja nós pastores, psicólogos, professores, seja nós pessoas que trabalham na fábrica fazendo alguma coisa. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor reoriente os nossos corações, para que enxerguemos tudo, Pai, à luz e sobre a ótica do Evangelho. É isso que nós precisamos, Deus. Nós já temos um Deus trabalhando, nós já temos um propósito e uma vocação. Essa verdade para nós, Senhor, é realmente sempre confirmada e relembrada. Mas nós temos uma memória muito curta, Deus, que por vezes esquecemos. Mas, ó Deus, que possamos lembrar que nós somos os seus filhos e filhas, e que o Senhor conta conosco para tudo isso de bonito que o Senhor está fazendo nesse mundo, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado.